Bitcoin hoje faz uma recuperada magnífica por conta de um alívio, né, dessa questão da guerra, sabendo que a gente teve a invasão, a gente conversou muito sobre isso. A gente vai entender agora por que que ele fez esse movimento tão forte de alta e por que que os mercados já se recuperaram de uma forma incrível e de uma maneira muito rápida e qual o impacto disso aí daqui para frente, sabendo que o Bitcoin está fazendo aqui um movimento de reversão, um movimento que indicaria para a gente que a gente voltaria a subir. A gente vai analisar tudo melhor. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E olha só, tá? Hoje eu tô sem câmera porque deu um problema técnico, mas isso não impede de a gente fazer um conteúdo sensacional. Então, olha só. A gente tem que reparar o seguinte, né? Olha só que incrível, cara, o movimento que o mercado fez. Essa queda, a gente já tinha conversado o seguinte, a gente tinha uma bela de uma chance do mercado fazer aqui pra gente um pullback, né? Ele fez um pullback e depois que ele fez o rompimento dessa linha de tendência que a gente estava conversando, ele pegou aqui e fez uma volta, ou seja, ele veio confirmar esse rompimento. Então, olha só onde o preço, justamente onde ele parou, na linha de tendência. Então, se a gente for analisar de uma forma fria, sem levar em consideração tudo que a gente teve hoje, tá? Então, para abrir uma adenda aqui, a gente teve o ouro subindo quase 3% e agora já está em queda. O ouro que deveria ser uma reserva de valor das pessoas, ou seja, um lugar para você proteger o seu dinheiro. Parece que o pessoal correu para o ouro na hora, mas depois acabou dando uma folga. O S&P 500 perdeu vários suportes aqui e no final ele recuperou e ainda está fazendo um martelo de alta, um padrão de uma possível reversão. Então a gente tem aqui um ar de reversão na área. Isso aqui é totalmente importante para a gente, porque a gente esperaria algum movimento como esse. Então, a gente já tinha um certo pessimismo no mercado e agora esse pessimismo, nessa madrugada, ele se elevou ao nível estratosférico, o que fez a gente aí mudar um pouco o pensamento e dar oportunidade para o mercado fazer simplesmente uma liquidação desse povo. Então a gente teve uma liquidação aqui na última uma hora de mais de 100 milhões de dólares aqui, o que é totalmente interessante. Nas últimas 24 horas foram quase meio bilhão de dólares liquidados. Então a gente tem um mix aqui entre shorts e long, mas nesse último movimento que nós tivemos foi basicamente a liquidação de shorts, né? Pessoas que estavam apostando para baixo e o preço fez um movimento contrário, ele subiu. Então isso aqui a gente tem um movimento de liquidação e é totalmente normal depois de uma alta dessa o preço dar uma acalmada, né? Você vê que olha como é que ele se comporta. Ele começa com candles fracos e depois ele faz um candle grande e depois ele faz um candle maior. Então esse aqui é simplesmente o candle de exaustão. O mercado cansou de fazer alta e agora a gente está dando uma relaxada no cenário, sabendo que a gente teve uma reviravolta muito rápida, muito absurda no mercado, o que deu oportunidade para a gente pensar o seguinte, né, cara, se o Bitcoin, ele veio aqui e bateu justamente na nossa linha de tendência, segurou e tá fazendo, tá, uma sombra magnífica. Você que já sabe aqui, acompanha a gente, você sabe que a sombra é simplesmente uma dos indicadores mais magníficos para mim, que eu consigo olhar para isso aqui. Eu vejo que, cara, o preço veio até aqui embaixo e a gente teve força suficiente para levantar o preço e formar essa sombra. Então a sombra diz pra gente o que, né? Pô, a gente caiu, a gente recusou uma queda, a gente está subindo agora. Isso não é para ignorar, certo? E a gente pode ver o seguinte, né? Olha como é que as análises elas casam nessa situação. Se a gente for ativar aqui o perfil de volume rede fixo, vamos reparar o seguinte. Temos um pico de volume justamente aqui nessa linha vermelha que foi marcada. Eu vou até tirar o branco para vocês enxergarem melhor essa linha vermelha. E olha onde o preço parou também. Então a gente tem uma confluência aqui de um suporte extremamente importante, tá? Seja a linha de tendência de baixa, seja esse ponto de controle dessa concentração de volume que nós tivemos entre os 30 mil e entre os 40 mil. A gente já conversou muito, tá? Sobre a importância dessa região, que simplesmente vai dizer pra gente uma concentração de volume. Se você tem volume, você tem interesse na jogada. Então nessa viagem aqui a gente vai ter o seguinte, né? A gente tem o famoso fundo duplo sendo formado. E o que a gente precisaria para esse fundo duplo ser validado? Simplesmente essa sombra, né? Essa sombra era o que a gente precisava para ter um indicativo que o preço ele veio buscar um fundo, veio buscar outro e ele já está tentando formar um fundo. Ele só vai formar o fundo a partir do momento que ele pegar aqui e começar a indicar para a gente um movimento de alta. Quando ele fizer isso, a gente vai ter aí realmente um indicativo que, cara, ele bateu aqui, recusou e agora está subindo.
Dessa forma, a gente tem o cenário ainda que muita coisa pode acontecer. A gente pode ter simplesmente uma nova queda do mercado, não podemos descartar isso. E uma indicativa que a gente pode ver é justamente o long short ratio, que ainda está, de certa forma, para cima do que mais para baixo, do que para neutro, né? A gente tem mais gente apostando para cima do que gente apostando para baixo no mercado. Isso dá oportunidade para o mercado cair mais. Só que, na mesma história, a gente tem muitas coisas em jogo. Apesar de ter passado tudo isso aqui, a gente precisa ficar esperto. Não é porque de um dia para o outro já mudou, a gente sabe que tudo pode voltar como era antes. Da mesma forma que a gente saiu de baixa para uma alta, a gente pode sair da alta para baixa novamente. Então, não se prenda com esses dados aqui, olhando para isso aqui, falar que não, agora é a paz mundial porque a guerra já aconteceu, pessoas se feriram, lamento muito esse ocorrido, não era para acontecer uma coisa, não faz sentido ter um sofrimento desse no mundo, hoje em dia, em pleno 2022, mas aparentemente aqui a gente tem uma sanção pesada em cima da Rússia e pode levar ela aqui para fora do método de pagamento aqui, SWIFT. Então, cara, isso aí pode, como muita gente fala, né, trazer a Rússia para o mundo das criptos e transformar esse nosso mercado de criptomoedas em um mercado mais líquido, né? Transformar esse mercado em um mercado muito maior do que ele já é. Isso é totalmente importante, mas aí segue sendo uma dúvida se isso vai acontecer ou não. Enquanto isso, a gente teve um alívio melhor aqui do mercado a partir do momento que os Estados Unidos falaram que não irão lutar na Ucrânia. Então, é meio que uma indireta isso aqui, não fala se vai realmente lutar, acabou a briga ou se eles não vão lutar somente na Ucrânia. Então tem muita coisa acontecendo, eles estão esperando aí mais dados para confirmar. Se tá todo mundo querendo uma briga, vai ter briga. Se a maioria não quer, não terá. Então a gente fica nessa, a gente ainda está sujeito a tudo, mas olhando graficamente a gente consegue enxergar aqui simplesmente um suporte em confluência, como a gente viu aqui, sendo respeitado. E isso aqui, junto com o padrão de reversão, a gente tem sim probabilidades de daqui para frente a gente ter aí uma graça no mercado, levando a gente para cima, lembrando, né, que nesses momentos, é justamente nos momentos que acontecem as piores coisas possíveis, que todo mundo acha que vai acabar o mundo, é justamente onde o mercado gosta de brincar. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês ontem foi o que, cara, não se apavora, não faça nada sem pensar, calma. Então, não é legal você não tomar nenhuma decisão baseada em medo, tem que ter estratégia, certo? E esse é o principal diferencial de investidor, porque aqui a gente está vendo uma situação que, cara, você consegue ver que é totalmente inesperado, você não vai saber que o mercado vai dar um porradão para cima. Muita gente estava querendo ir para baixo, apostando na queda do mercado, era 30 mil, era 28, e o mercado fez exatamente o contrário. E isso é surpreendente e, no mínimo, muito interessante para a gente, já que a gente bateu aqui justamente nos 40 mil e a gente recusou o que, né? Recusamos a resistência, a gente bateu nessa resistência e já caímos novamente. Então o mercado ele tá nesse momento entre essa linha de tendência aqui e entre essa resistência dos 40 mil. Se ele conseguir, a partir desse ponto aqui, se sustentar acima dos 40 mil e começar a subir e se manter acima dessa região, e essa região se tornar o suporte, aí sim a gente vai começar a realmente ter um pensamento muito bullish, visto que a gente ainda olhando no macro, nós estamos rompendo uma linha de tendência de baixa desde novembro, ou seja, são 3 meses aí que a gente está caindo só. É a primeira vez que a gente sobe, e depois que a gente sobe, faz um movimento de alta tão considerável assim, a gente tem uma queda para confirmar esse rompimento. E este cenário aqui, esse N aqui em itálico, para você seria a melhor opção possível, seria a melhor oportunidade para ter uma alta no mercado e a gente buscar, enfim, né? Depois desses 40 mil, ele vai ter uma certa facilidade de ir para os 44. Depois dos 44, a gente vai ter uma prova que é realmente o nosso divisor de água, que ainda segue sendo, apesar de tudo que a gente vem falando esses dias. O 52 é sim um ponto de extrema importância pra gente, que, cara, pra mim, passando 52 para bater nos 70 mil é um peido, tá? Tá muito fácil, não tá muito difícil. Então, vai depender totalmente do que vai seguir toda essa história, visto que é só o primeiro dia de todo esse acontecimento. Cara, foi muita coisa que aconteceu em um dia só, muita alta, muita baixa, muita emoção, muita tristeza, e a gente tem que, nesse momento, ficar esperto, porque nós somos investidores. Investidores trabalham com estratégia e não com medo, tá? Então foi um vídeo mais rápido hoje, e eu espero que vocês tenham gostado aí.
A gente vai, eu vou melhorar essa câmera aqui, peço desculpas, tá? Então a gente vai amanhã, tudo ao normal. Tamo junto, forte abraço e é nóis.